Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que esse vídeo vai estar alcançando vocês, mas hoje eu venho trazer uma palavra abençoada de Deus para vocês, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, uma revelação, né, que muitos não conseguem enxergar, que muitos não têm, né, esse entendimento da palavra, mas eu quero que, assim como Deus abriu os meus olhos para que eu possa ver, né, que o Senhor também possa abrir os olhos de vocês para essa verdade, né? E hoje eu quero trazer uma palavra que está lá escrita em Hebreus 11, no versículo 6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E ele é aquele que é o galardoador de todos aqueles que temem ele, que vive por ele e para ele. É o Senhor que nos recompensa. É o Senhor que nos dá a vitória, né? E muitos acham que a vitória é receber desse mundo bens materiais, é receber. Deus não dá bens materiais para ninguém. Ele fala primeiro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, enquanto nós estamos buscando a Deus, né, as outras coisas que nós necessitamos, o Senhor acrescentará. O Senhor não vai dar nada para a gente enriquecer, porque a riqueza corrompe as pessoas, né? O dinheiro, ela corrompe as pessoas, porque aquele que não sabe usufruir, não sabe usar, ele é corrompido pelo próprio dinheiro, ele começa a adorar, né, aquilo que o dinheiro dele pode comprar, o que o dinheiro dele pode fazer. Mas tem coisas que só Deus ele tem poder para fazer, né? E muitos adoram coisas, bens materiais, seus carros, suas casas, né, seus imóveis, né? No caso, o homem adora seu dinheiro, naquilo que o dinheiro pode fazer, mas nós adoramos, né, aquele que crê em Deus, adora um Deus verdadeiro, nós não deixamos nos corromper por nada que é desse mundo, né, e eu quero, como nós já sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, né, muitos nesse tempo estão passando por situações de doenças, né, e quando nós cremos na palavra do Senhor, né, a palavra do Senhor, ela é poder, né? A palavra é loucura para os que perecem, mas que nós que cremos em Deus é o poder de Deus. Então, a palavra de Deus para os que creem é o poder de Deus. E a palavra de Deus, ela tem poder para salvar, para curar e para libertar. São três coisas que andam juntas. Ao mesmo tempo que se o Senhor dá a salvação, ele também cura, ele também liberta, né? E o que é essa libertação? É libertar a gente de todo engano que esse mundo ele propõe para as pessoas, né? Aquelas pessoas que não conhecem a Deus, elas são facilmente enganadas, que não conhecem a palavra, né? Porque Deus, ele não tem que estar da nossa boca para fora, mas ele tem que estar dentro do nosso coração. E nós temos que conhecer o nosso Deus, nós temos que ter intimidade com o nosso Deus na palavra e na oração, para que a gente não seja desviado do caminho, a gente não seja enganado por esse mundo, porque esse mundo, há muitos enganos nesse mundo, né? E muitas pessoas estão correndo atrás desses enganos, né? Buscando agradar a si mesmos, né? Agradar os próprios desejos do coração, mas nós que estamos em Deus procuramos agradar o coração de Deus, tendo fé, né? Naquilo que Deus falou para nós. E eu quero trazer uma palavra também que está lá no livro de Mateus, quem puder acompanhar, né? Tá lá a partir do verso 14, e eu quero falar de cura, eu quero falar que a palavra de Deus, ela tem poder, e ela tem poder, né? Como eu disse, não foi eu que disse, mas foi Deus que disse, salvar, curar e libertar, né? E hoje eu quero trazer a palavra de cura, porque através da palavra de Deus, nós também somos curados. Se nós cremos nela, nós somos curados. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que conhecer, nós temos que ler, meditar na palavra, para que o Senhor traga a fé aos nossos corações,
né? Como que a gente vai ter fé numa coisa que a gente não conhece? Então nós temos que buscar conhecer, para que a fé ela venha e faça morada no nosso coração e ela venha a ser aquela fé transbordante, já sabendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que exercitar. Às vezes vem doença na vida da gente por permissão do Senhor, porque não, né, nada acontece debaixo do sol, né? Nada acontece nesse mundo se não for da permissão do Senhor. E o Senhor, Ele quer treinar a gente, Ele quer provar a nossa fé. Até onde que vai a nossa fé? Até onde que nós podemos crer no Senhor? Que Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da salvação, Ele é o Deus da libertação. Até onde a nossa fé ela pode ir? Então o Senhor é aquele que nos sonda, Ele sonda o nosso coração, Ele sonda a nossa mente e Ele também prova a nossa fé. Ele dá situações, Ele permite as situações para que a gente busque o Senhor, para que a gente busque, né, ter fé, para que o Senhor possa trabalhar na nossa vida. Ele quer fazer um milagre na nossa vida. Porém, né, muitas vezes Ele permite a situação para ver quem é que a gente vai buscar. Se a gente vai buscar em homens ou se a gente vai buscar em Deus. Então, eu quero trazer para vocês esse entendimento, né? Porque a palavra de Deus, no livro de Isaías, diz que Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e curou nossas doenças, e as pisaduras dele nós fomos sarados, né? Então nós temos que ter fé. Há quantas pessoas que tem nesse mundo que estão doentes, tomam remédio, faz tratamento, aí vem uma doença, aí vem outra, né? Aí vem outra. Qual que é o sentido disso, né? Às vezes, na maioria das vezes, pessoas que o Senhor tem provado estão cada dia mais doentes, porque não estão exercitando a fé, porque estão confiando em homens e naquilo que os homens fazem com as mãos deles. Não estão buscando a verdade de Deus, não estão vivendo a palavra, porque a palavra de Deus, ela é como uma espada, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que corta para os 2 lados. Ela penetra, sabe? Então, a palavra de Deus, nós temos que dar ouvidos àquilo que Deus está falando conosco, porque Ele quer nos curar. Só que nós temos que ter fé, porque o homem não tem poder para curar, mas Deus tem, porque Ele já veio nesse mundo, Ele já fez obras maravilhosas, né, para que muitos pudessem crer nele. Sabemos que muitos, mesmo vendo as obras dele, o que Ele operava, os milagres que Ele operava, né, e as pessoas não criam nele, não creram, né, no caso. As pessoas não creram no Senhor Jesus, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele foi enviado por Deus aqui nessa terra, né, para fazer as obras maravilhosas, para que nós pudéssemos crer nele, né? Muitos estavam ali contemplando o Senhor Jesus, vivendo no tempo de Jesus, mas não creram nos milagres de Jesus, né? Muitos fariseus, muitos sacerdotes, então, e muitos invejavam o Senhor, né, por causa da multidão que estavam atrás de Jesus, que eram seguidores do Senhor Jesus. E então, como eu quero trazer para vocês essa palavra de cura, porque através da palavra nós somos curados, através daquilo que o Senhor disse, nós somos curados, se nós cremos, né? Então, eu vou ler lá Mateus, no capítulo 8, do versículo 14 até o versículo 17, que diz assim: E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. E levantando-se, serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Só até aqui. Então, essa palavra aqui, ela é
a revelação do Senhor para nós, que queremos ser curados através dele. Jesus, ele chegou ali, né, na casa de Pedro, chegou lá, a sogra dele estava acamada, ela estava ali com febre, né, com febre, provavelmente estava com dores no corpo, por isso não estava, né, com disponibilidade para fazer nada e foi ficar acamada. Imagina quando nós estamos com febre, né, então a nosso corpo só pede cama, né, mas a palavra de Deus diz que Jesus chegou naquele ambiente e Jesus tocou e ela logo se levantou. Então Jesus, ele curou, né, ele fez a cura ali claramente. Então o Senhor, ele cura de uma simples febre, uma simples dor de cabeça, a uma doença mais grave, né? Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. E a palavra de Deus, ela precisa se cumprir na nossa vida, porque aquele que não tem fé não pode agradar a Deus. E o Senhor deixou a palavra dele para que nós possamos exercitar a palavra, e ele prova. Se nós conhecemos a palavra, por que nós estamos buscando em homens? Por que nós estamos buscando em remédio? Aqui não está falando que Jesus chegou e deu remédio para ela, está falando que Jesus tocou nela, né? Então, quando nós estamos doentes, nós temos que buscar o Senhor. Nós não precisamos daquilo que o homem faz com as mãos deles. Nós precisamos ter fé. E a nossa fé, ela nos cura e ela também nos levanta da onde que nós estivermos caído, pela fé. E nós devemos exercitar para agradar o Senhor. Quando vem a doença, é Deus provando a gente. Aonde que está a sua fé? Você crê em mim? Então creia que eu posso te curar. Creia que eu posso te tocar. E eu posso te levantar do seu leito. Né? Jesus é aquele que curou o cego, o surdo, o mudo, ele libertou o endemoniado, ele levantou os mortos, ele ressuscitou mortos, né? E então nós temos que crer naquilo que Deus tem poder para fazer, e só ele é o dono da cura, ele é o dono do milagre, não é o homem, mas Deus. E a palavra em Isaías 53, ela precisa se cumprir. O Senhor quer cumprir essa palavra na nossa vida. Só que quando vem a doença e nós vamos para o hospital, nós vamos buscar no médico uma receita médica para ele passar a medicação para a gente tomar, nós não estamos exercitando a nossa fé. Nós estamos buscando no homem cura, só que o homem não pode curar. Aquilo que ele faz com as mãos dele não pode curar. Se você pega uma receita, se você pega uma bula de um remédio, é um remédio que está ali para curar a dor de cabeça. Aí você começa a ler a bula daquele remédio. Tem 200 efeitos colaterais. Falando muito, né? Exagerando um pouco. Mas tem muitos efeitos colaterais por causa daquele remédio. E aí? O que? Nós vamos tomar o remédio ou nós vamos buscar de Deus? Porque aquilo que o Senhor faz na nossa vida não tem os efeitos que tem. É o Senhor nos curar e o Senhor nos salvar. O Senhor nos perdoar dos nossos pecados. Porque quando Ele cura, Ele também está perdoando o pecado. Porque muitas das vezes as nossas doenças são por causa do nosso pecado, por causa da nossa desobediência. E o Senhor, Ele corrige os filhos que ama. Né? Então, nós precisamos de um tempo para a gente refletir. Só que muitos adoecem e vai buscar no homem a cura, sabendo-se que o remédio ele não cura, ele só remedia ali, mas da onde que está vindo o problema, ele não cura. Porque só Deus é Deus da cura, ele é o Deus de milagre. E o Senhor prova a nossa fé. Se nós não vamos deixar cumprir essa palavra de Isaías 53, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Essa palavra aqui, ela é a verdade. Só que nós temos que deixar essa palavra se cumprir na nossa vida. Nós temos que ter fé no que a palavra de Deus diz. Então, vem a doença, você não deixa a palavra
fazer o que ela tem que fazer. Você não tem fé na palavra. Você não vai para a palavra. Não lembra da palavra. Para conversar com Deus em oração e pedir ao Senhor que cumpra a palavra dele na vida nossa. Muitas pessoas não têm paciência de esperar o agir de Deus. O agir de Deus, ele é maravilhoso. O agir de Deus, se a gente tem fé no Senhor, eu tenho vários testemunhos, né, daquilo que o Senhor fez na minha vida, porque eu abandonei essas coisas, porque eu passei a viver na dependência do Senhor, eu passei a viver naquilo que o Senhor pode fazer na minha vida, porque quando vem a prova, eu não vou para o hospital, eu não vou buscar tomar remédio, mas eu vou buscar a cura que está na palavra, a palavra que Deus já deixou para nós. E eu quero ler também para vocês, que está lá no livro de Marcos, uma passagem, está no livro de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 21, que diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntando-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou aos seus pés. E rogando-lhe muito, dizendo: Minha filha está à morte, rogo-te que te venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o com grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque ela dizia em si mesma: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte de sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou as minhas vestes? E disse-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, sê curada deste teu mal. E até aqui, né? E depois Jesus foi na filha de Jairo. Mas eu quero falar sobre essa passagem da mulher do fluxo de sangue. Então ela estava ali, ela creu, né? Ela creu que se ela pelo menos tocasse a veste de Jesus, ela seria curada. E então Jesus passou e ela tocou nas vestes de Jesus. E das vestes de Jesus saiu virtude, porque Jesus é santo, as vestes dele também é santa. Tudo que há nele é santo. E dele saiu virtude. E o Senhor sentiu que saiu virtude dele. E ele perguntou: quem me tocou? Aí as outras pessoas, mais o povo, mais a multidão te aperta. Como assim o Senhor pergunta quem tocou? Aí e ele ficou olhando e procurando, porque ele sabe que alguém tocou nele diferente. Alguém tocou no Deus vivo diferente. E ele sentiu que foi tocado pela fé. Então, na mesma da hora, aquele fluxo de sangue, ele se estancou, ele parou. E ela sentiu que parou. Né? E ela, como ela creu que se ela tocasse, então ela foi curada porque ela creu, foi pela fé dela. E Deus, ele é um Deus que sonda nosso coração e a nossa mente. E então, a palavra de Deus diz que ela gastou todo o dinheiro dela com médicos. Tem num outro livro que fala com remédios e com os médicos. Ela gastou tudo que ela tinha, mas ela não foi curada. Em vez dela melhorar, ela piorou.
E isso é uma grande revelação para nós. Quando você toma um remédio para dor de cabeça, esse remédio ele vai te causar muitos efeitos colaterais que vai vir à tona futuramente. Né? Então, isso quer dizer que os médicos, né, ela pagou, ela gastou o dinheiro dela, né, pagou as consultas, ela gastou o dinheiro dela comprando remédio, aí esse não dá e comprou outro remédio, esse também não foi bom, e esses remédios só foi piorando ela. Hoje nós estamos vivendo um tempo assim, as pessoas estão doentes. Quantas farmácias que tem espalhado pelas ruas, nós passamos numa rua, tem rua que tem umas 10 farmácias, porque é o comércio que mais cresce. Porque o povo só fica doente. É um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. Você toma remédio para uma coisa, te dá outro problema. Aí você toma para outro problema, aí você já te aparece outro problema. O remédio para dor de cabeça te causa problema no fígado. Aí depois você tem que tomar um remédio para o fígado que vai te causar um problema no coração ou um problema de pressão. Então é um ciclo vicioso e essa indústria farmacêutica ela cresce muito nos dias atuais. Mas a própria palavra já dá revelação. Ela gastou com médicos e remédios, mas ela só piorou. Então, quantas pessoas vivem doentes hoje? Porque não estão exercitando a fé. Porque sem fé é impossível agradar. O Senhor permite ali, Ele nos prova a nossa fé quando vem uma doença. E aí nós vamos buscar no Senhor a cura? Nós vamos esperar com paciência no Senhor? Ou nós vamos buscar em homens para que a gente piore? Porque não vai ter só essa doença, vai ter muitas outras. Então, o que é mais fácil? Aí eu imagino na minha cabeça. A farmácia está do lado da igreja. Onde que o Senhor, Ele habita ali nas pessoas, porque o Senhor, Ele habita dentro de nós. Nós também não precisamos de ir a alguém colocar a mão na nossa cabeça para a gente ser curado. Nós precisamos é da mão do Senhor sobre nós. Né? Mas o Senhor também fala, orai uns pelos outros para que sejam curados. E se tiver cometido pecado, lhes serão perdoados. Porque muitas doenças vêm por causa do pecado. E aí as pessoas vão, em vez de se arrepender, né, meditar, né, no que ele está fazendo ali diariamente, aonde que ele tem caído, aonde que ele tem pecado, e buscar perdão, o arrependimento, porque quando a pessoa se arrepende, então Deus faz a obra da cura. Deus, Ele perdoa e Ele cura. Só que nós precisamos nos arrepender. E quando o Senhor carregou a cruz, e Ele levou a cruz, em que Ele estava ali para nos salvar, né? Ele levou sobre Ele os nossos pecados, mas Ele também levou sobre Ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Porque as nossas enfermidades, a maioria delas, é por causa do pecado. E o Senhor carregou os nossos pecados. O Senhor levou sobre si os pecados. Ele nos redimiu dos nossos pecados, nos perdoando. E Ele também levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E foi a palavra de Deus que fala isso. Não sou eu, é a palavra. E aquele que eu não crê nessa palavra, eu sei que o Senhor Jesus, Ele não veio aqui só para curar nossas doenças, mas quando Ele cura a nossa doença, Ele também perdoa os nossos pecados. São coisas que andam juntas, que caminham juntas, e eu creio pela fé daquilo que o Senhor tem revelado no meu coração. Então o Senhor, Ele levou na cruz os nossos pecados. Ele levou sobre Ele as nossas dores e as nossas enfermidades. E nessa palavra nós temos que crer. E todas as vezes que nós deixamos de ir para a cruz, para os pés do Senhor, e nós vamos buscar em médicos e em medicamentos, nós vamos piorar. Se nós não exercitar a nossa fé, não deixar a palavra se cumprir na nossa vida, nós vamos piorar. Nós não vamos melhorar. E vai vir outra doença, e vai vir outra doença, e toda vez que você vai lá, em médicos e em remédios, só vai piorar. Porque vai vir outras doenças, consequências daqueles medicamentos.
Porque esses medicamentos são sintéticos. E essas coisas sintéticas, se cada um de nós pudermos estar pesquisando sobre isso, porque eu tô falando aqui, né, porque eu também faço pesquisa. Eu não fico no engano, mas eu pesquiso. Esses medicamentos, eles são sintéticos. E coisas sintéticas causam câncer, causam outros problemas, consequências desses mesmos medicamentos. E por quê? Por que nós não estamos indo para a cruz? Nós estamos trocando a cruz. Pelo que o médico pode fazer? Pelo que o homem pode fazer? O que o homem pode fazer? O homem não tem poder para curar ninguém. E o Senhor, as mesmas coisas que ele fez lá no passado, ele faz hoje. Ele quer fazer. Ele está ele tá com as mãos deles estendidas, não tão encolhidas, estão estendidas. E ele é um Deus que é vivo. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que penetra o coração, penetra a alma, penetra o entendimento nosso. Então, em que nós temos confiado? Em homens? No que o homem pode fazer com as mãos dele? Que é para destruição? Porque o homem destrói a saúde do ser humano. O homem destrói com a obra das mãos deles, que eles inventam no laboratório, coisas sintéticas, destruidoras. Em que nós temos confiado? Esses pozinhos que eles juntam lá é como se fosse um feitiço. São homens feiticeiros. Então, nós vamos trocar nossa cruz? Nós vamos trocar a cruz por essas coisas por mão de homem que vai destruir a nossa vida? Nós temos que ter intimidade com Deus para Deus revelar essas coisas no nosso coração. Nós temos que buscar o Senhor, porque quando Ele cura, Ele também perdoa. Porque nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Porque o Senhor, Ele corrige aquele que Ele ama. E o Senhor, Ele não vai descer do céu e vir aqui como um pai que corrige um filho. Da forma que Ele entende que deve ser corrigido. Mas Deus nos corrige da forma certa. Ele lá do céu, Ele manda correção para nós. Às vezes Ele nos coloca no leito, para que nós possamos ser corrigidos por Ele. E então nós não devemos trocar a nossa fé em Deus pela fé em homens ou naquilo que o homem pode fazer. Porque o homem não é Deus. O homem não é Deus. Porque a glória está indo para o homem. A glória está indo para os medicamentos por coisas feitas de homem. Não. A glória não pertence ao homem. A glória pertence a Deus. Ele é o Deus do milagre. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus que quer me curar e quer te curar. Ele é o Deus que quer me perdoar e quer perdoar vocês. Buscam no Senhor. Entregam a vida nas mãos do Senhor. Não tenha medo, tenham fé. Troca todo medo. Aí eu tô com isso, eu tô com aquilo, eu posso piorar. Deus é o Deus da cura. Ele faz tudo no tempo dele. Nós temos que exercitar. Jacó, ele segurou aquele anjo com quem que ele estava brigando. E quando ele descobriu que eles estavam lutando ali, ele descobriu que aquele anjo era o anjo de Deus. Ele segurou o anjo tinha que ir embora. Ele segurou o anjo e falou assim: você não sai daqui enquanto você não me deixar uma bênção. Então segura o anjo de Deus. Segura o anjo de Deus, entra para dentro do teu quarto, fecha a porta do teu quarto. E busque o Senhor em oração. Leia a palavra, tenha o conhecimento na palavra, porque a palavra é poderosa para salvar e para curar. O homem não tem poder, mas Deus tem todo o poder. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será para sempre o mesmo Deus. Não há mudança nele. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Amém? Essa é a palavra. Creiam na palavra para aqueles que
estão passando por doenças, por dores, leiam as curas de Jesus, porque a palavra de Jesus tem poder. Quando ele fala, levanta e anda, ele fala para o paralítico escutou a voz do Senhor e levantou e andou. Então ele andou e aí Deus perdoou ele. Depois Jesus encontrou com ele no templo. Ele estava lá andando, todo feliz, que ele tinha sido curado, paralítico. E ele falou, homem, tu foste curado, mas não peques de novo para que não te aconteça coisa pior. E isso dá um significado para nós, que aquela doença dele era por causa do pecado. E quantas pessoas estão vivendo por causa do pecado? Estão doentes por causa do pecado. E quando o Senhor cura, não faça de novo, para que não te aconteça coisa pior. Jesus, ele curou o cego, aquele cego foi atrás dele gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, gritando no meio da multidão, porque ele tinha aquela fé que se Jesus o curasse, se Jesus falasse uma palavra para ele, ele seria curado. Se Jesus o tocasse, ele seria curado. E ele saiu no meio da multidão sem enxergar nada. Ele estava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas abafando ali a voz dele, mandando ele se calar. E Jesus escutou, e porque ele gritava mais forte ainda. Então nós temos que ir para o nosso quarto e gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados, me limpa das minhas maldades, das minhas iniquidades, né? Então, nós temos que fazer isso e se chegar a Deus, se chegar a Jesus, que só Ele tem poder para curar, para salvar e para libertar. Então, entrar para dentro do quarto e falar com o Senhor, né? Pedir ao Senhor que cumpra a palavra dele na nossa vida, né? Não é buscar em homens, não é ter medo, mas é ter fé e esperar a Deus fazer a obra. E então aquele cego, ele gritou e Jesus mandou, traga ele até aqui. Aí aquele cego chegou para ele, chegou diante de Jesus, e Jesus virou para ele e disse para ele, o que tu queres que eu te faça? Aí ele falou, Senhor, eu quero ver. E o Senhor então disse, com o poder da palavra dele, então veja. E ele viu, ele foi curado. Quantos outros milagres que Jesus fez? Curou o leproso. Senhor, eu quero ser limpo. Aí o Senhor, seja limpo. A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que pedir para Deus. Nós temos que arrepender dos nossos pecados e pedir para o Senhor cumprir a promessa dele, a palavra dele na nossa vida. Sem fé é impossível agradar o Senhor. E a doença, às vezes, ela vem como uma prova para nós. Vamos começar a meditar naquilo que nós temos infringido, a lei de Deus. Aonde que nós temos caído, aonde que nós temos errado. Vamos parar de idolatria. Porque não há nenhum outro que pode curar. Você vai pedir ali uma estátua, um pedaço de barro, que está diante daqueles que adoram essas coisas. Aquilo ali não pode fazer nada, não tem poder. Foi moldado por mãos humanas. Foi criado, foi inventado. E muitos adoram essas coisas. Mas aquilo não tem poder. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem perna, mas não anda. Tem braços e mãos, mas não apalpam. Tem perna, mas não anda. Nada pode fazer, nem bem nem mal. Leia o Salmo 115. Leiam Êxodo 20. Entendam a palavra, sejam revelados da palavra. Deus, ele tem a cura, só ele é Deus. Só existe um só Senhor e um só Deus a qual nós devemos adorar. Não devemos adorar e venerar mais nada porque é pecado. Tem muitos que adoram, tem vários tipos de idolatria. Tem aqueles que adoram dinheiro, adoram imóveis, móveis, carro.
né? Seus cavalos, suas casas, seus bens materiais, seu dinheiro. Acha que o dinheiro pode comprar a salvação? O dinheiro não pode comprar a salvação. Não pode comprar a sua cura. Porque só Deus pode fazer todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Só o Senhor é o dono da cura. Só o Senhor é aquele que liberta, é aquele que ressuscita mortos. Conheçam a palavra de Deus. Aprendam a palavra de Deus. Se permaneçam no caminho dele. Se voltem para ele. Arrependam-se dos seus pecados. Amém? Essa é a palavra, né, que o Senhor colocou no meu coração hoje para falar sobre essa fé, né? Para falar da cura. O Senhor, ele tem poder. A palavra dele tem poder, porque a palavra dele não mente. Ele não é filho de homens para mentir. Mas ele é o filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio para fazer aquilo e operar as coisas que ele tinha aprendido com Deus, com o Pai. Ele foi enviado aqui para fazer as obras de Deus. Porque ele é o próprio Deus. Porque nenhum outro há que possa perdoar pecado. E ele perdoava pecado. Ele falava assim, os seus pecados te foram perdoados. Outro não poderia perdoar pecado. Mas o próprio Deus esteve no nosso meio. E as pessoas não creram nele. Amém? Creiam no Senhor, não troque a cruz, não troque o sangue de Jesus derramado. Não vamos deixar em vão aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Para buscar em homens cura. Porque o Senhor, quando ele cura, ele perdoa pecado. Mas aquele que busca no homem só a cura lá, falsa, porque aqueles remédios não curam, só destrói a vida do homem. Aqueles remédios ali, ele só vai destruir. Ele só vai piorar. A mulher do fluxo de sangue, a palavra de Deus diz que ela buscou em médicos e também em remédio. Mas ela só piorou. Essa palavra vale para os dias de hoje. Todos que buscam em homens, todos que buscam em medicamentos que o homem pode fazer, só piora. Remédio, remedia, não cura. Mas o Senhor é o Deus da cura. Amém? Deus abençoe vocês, que vocês possam ser revelados pelo Espírito Santo, que dessa palavra, que o Senhor possa testificar essa palavra no coração de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.